Um dos maiores intelectuais do país, ex-ministro da Fazenda e da Ciência e Tecnologia, professor Bresser Pereira, acaba de lançar esse livro, Novo Desenvolvimentismo, onde ele explica o fracasso do modelo neoliberal e fala sobre uma alternativa a esse modelo. Esse talvez seja um dos temas mais importantes, porque é o sistema, o neoliberalismo, que destrói qualquer perspectiva de futuro. É um sistema que distribui miséria e injustiça. Essa aula vai acontecer dia 27 de agosto, às 8 horas da noite, nessa terça-feira. E o ICL, o Instituto Conhecimento Liberta, te oferece gratuitamente essa oportunidade. Um abraço e até lá. Muito bem, pessoal, estamos ao vivo, sexta-feira, 23 de agosto, 7h01 da manhã, estamos começando o Desperta SL de hoje. Sextou, né, Gabriel? Tá feliz? Sextou, mas choveu, esfriou também, tá uma porcaria, né? Sextou, mas tá difícil, pelo menos essa chuva aí vai dar uma baixada na tal da fumaça, né, das queimadas que tá rolando por aí. Muito bom dia para todo mundo que já nos acompanha, estamos ao vivo horário de Brasília, muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo que nos acompanha em outros lugares do mundo, né? Este programa está ao vivo e online para todo o planeta Terra e quem sabe para outros planetas, né, Gabriel? Porque a gente não sabe, né? Não sabemos. Então, muito bom dia também para você que nos acompanha de outros planetas, né, Gabriel? Vai deixando seu like, vai chegando por aí, vai deixando seu comentário, já estamos com aí algumas milhares de pessoas online, o programa está começando agora, muito obrigado também para quem nos acompanha pela TV aberta e pelo rádio, estamos ao vivo em 3 emissoras de rádio aí em São Paulo e Grande São Paulo, na Rádio Cantareira, na Rádio Heliópolis e também na Rádio Brasil Atual e também em 3 emissoras de televisão. Se você está em Salvador da Bahia, pode nos acompanhar pela boa e velha televisão da vovó, lá na TV Quirimurê. Em Porto Alegre estamos ao vivo pela Pop TV e também em São Paulo pela TVT. É muito bom ter a companhia de todo mundo que está por aí. Olha só, gente, vocês viram aqui no começo, né? A gente está aqui na reta final antes do nosso webinário que vai acontecer no dia 27 de agosto, às 8 horas da noite, terça-feira, portanto, a próxima terça-feira, sobre o fracasso neoliberal, os segredos do modelo que promete a riqueza e distribui injustiças, né? O grande modelo econômico aí, uma ideologia, sabem, né? Sabem que economia não é ciência exata, não caiam no conto do economista, né? Se você ouvir de qualquer economista que economia é uma ciência exata, você fuja, porque essa pessoa é um picareta, tá? A economia é uma ciência social, política, com toda a sua carga ideológica, de todos os lados, e nós vivemos no mundo, principalmente no mundo pós-guerra, sob uma grande ideologia política, social, econômica chamada neoliberalismo. Deu certo para você? Diga para mim aí se a sua vida tá boa hoje, né? Tá sobrando dinheiro? Pode tirar o famoso ano sabático, né? Vamos tirar um ano sabático, Gabriel? Será que dá para fazer isso? O ano sabático é ficar um ano sem trabalhar. Mole, né? Ixi, começa amanhã, inclusive. Segunda-feira eu nem apareço. Ô neoliberalismo, me dá um ano sabático aí. A gente vai ter uma grande aula, né, na terça-feira. O Eduardo Moreira vai mediar junto com o professor Luiz Carlos Bresser Pereira, o ex-ministro aí das finanças do Brasil, para analisar, dissecar o neoliberalismo, né? Já vi, como é que é? Nunca vi, só ouço falar, nunca vi, nem comi, só ouço falar. Como é que é? Já vi, não comi, não vi, só ouço falar. Então, para entender, né, é sempre bom quando tem essas nossas super aulas, que aliás é de graça, ao vivo, online, para o mundo todo, exclusivo, porque é só aqui, e de graça. Vai lá para despertacl.com.br para fazer sua inscrição. Não esquece, já abre a aba aí, faça agora, porque depois você perde e depois vem reclamar aqui que não tem reprise. Geralmente não tem reprise mesmo, né? Exibição única. Depois essa aula vai só para a plataforma para quem é assinante do ICL. Então agora, terça-feira às 8 horas da noite, é de graça lá no despertacl.com.br, coloca o seu e-mailzinho ali, garante a sua vaga. Mas é muito legal quando tem, porque muitas vezes a gente acha que sabe, né? Eu acho que eu sei o que é neoliberalismo. Eu acho que eu sei o que é não sei o que. Aí você vai ver 2 economistas falando aqui, né? Vai ter o Edu e o Bresser Pereira, e a gente vê que a gente, na verdade, não sabe nada. Às vezes a gente não sabe o conceito básico
e tem muita informação para além do conceito, mas é aquela informação que fica caminhando meio capenga, né? Porque você não dominou o conceito básico. Então é legal dessas conversas aqui porque estabelece os conceitos para a gente, né? Coloca a bola no chão e fala, não, peraí, isso aqui é isso aqui. Conceitualiza tudo, alicerça melhor o conhecimento. Depois joga informação para cima. E aí é real mesmo, a gente sai desses eventos que o ECL faz muito mais sabido, como dizia minha avó, né? Então, se você quer ficar mais sabido, Gabriel, você abre agora uma aba no seu navegador, no despertaicl.com.br, faça sua inscrição. É de graça, vai ser terça-feira às 8 horas da noite. Tá bom, gente? Não esqueçam. Muito bem. Eu vou fazer. Vai fazer? Vai fazer? Ah, muito bem. Olha, o Gabriel está se inscrevendo neste momento. Não está. Mas ele foi fazer. Tá bom, gente? Muito bem. Vamos lá, então. Começando o programa de hoje, né? Fim do calorão, né? Esse calorão de inverno que apareceu no meio do inverno aí. Ficou o quê? Umas 2 semanas para mais, né? Frente fria derruba temperaturas no centro-sul. Capitais devem ter queda de mais de 15 graus. Já caiu aqui, né? Quantos graus está agora? Vamos ver. Sabe aí, Gabriel? Eu tenho aqui Estamos no exato momento a 11 graus. 1 grau a menos na minha medição já é frio. Frio é de 10 para baixo só. A frente fria que avança pelo sul do país vai colocar fim à onda de calor que elevou as temperaturas em boa parte do país nessa semana. De acordo com os meteorologistas, o sistema deve chegar ao sudeste e ao centro-oeste no final de semana, derrubando as temperaturas. O Climatempo nos conta aqui que a frente fria deve trazer chuva menos volumosa do que observado no sul, né, que está chovendo neste momento em grande parte da região sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, além do frio. É importante lembrar que atrás de toda a frente fria tem uma área de pressão que traz este ar frio. Segundo os dados do IMET, algumas capitais do centro-sul podem ter queda de mais de 15 graus, né? Então vai pegar aí, ó, para quem tá vendo o mapinha aqui, né? Do mais frio para o menos frio. O mais frio é o azulzinho, o menos frio é o rosinha, né? Então vai pegar aí, vai ter temperaturas mais baixas, na verdade, no centro-oeste e na região sul e sudeste de São Paulo do que propriamente no Rio Grande do Sul, né? Tá aí, ó. Então preparem no final de semana que se foi o sol. Vamos lá para o iclnoticias.com.br. Receita abre nesta sexta-feira consulta ao 4º lote do Imposto de Renda. A Receita Federal abriu hoje às 10 horas da manhã, abre hoje, portanto, às 10 horas da manhã, a consulta ao 4º lote da restituição do Imposto de Renda da pessoa física. O pagamento será feito no próximo dia 30 de agosto para 5.300.000 contribuintes. Neste lote, o valor total das restituições é de mais de 6,8 bilhões. O lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores. Portanto, fiquem ligados, fiquem ligadas, que pode ter chegado a sua vez de pegar de volta o seu dinheiro, né? Baixa testagem pode mascarar aumento de casos de Covid. A baixa testagem ou autodiagnóstico, quando a pessoa acredita estar com gripe ou Covid, mesmo sem testar, e o autoteste, comprado esse em farmácias, né, podem mascarar os novos casos de coronavírus que geram uma subnotificação. Há uma tendência de alta da positividade nos laboratórios públicos e privados nas últimas semanas, de acordo com o Ministério da Saúde. Segundo o último informe do dia 10 de agosto, houve um aumento de 30% nas médias móveis de novos casos e 39% nos óbitos registrados na semana epidemiológica 32 em comparação à semana anterior. Os casos novos foram cerca de 4.000 para 9.000 no período, ou seja, 9.000 casos registrados oficialmente no Brasil na semana passada de Covid-19, né? Os dados, no entanto, são apenas uma pequena parte da realidade, cerca de 20%, segundo o Wallace Casaca, coordenador da plataforma SP Covid, que acompanha a evolução da pandemia. Tem uma parcela que não entra nas estatísticas oficiais, sabemos uma ínfima porção dos casos que são mais severos, porque as pessoas acabam tendo que ter internação hospitalar, né? Então, portanto, mantenham o cuidado, né? Claro, aquela coisa toda. Quem puder, vacine, né? Se organiza nessa história aí. E se for frequentar, a gente não vê mais pessoas usando máscara, né? Mas se você for frequentar, por exemplo, hospitais,
unidade de saúde, né? Sugiro que use máscara, né, o Gabriel? Vai lá para o hospital, porque tem um parente internado e tal, coloca a mascarinha, né? Deveria ser usado isso por padrão, né? Você vai no Japão é comum isso aí. Fica doente de qualquer coisa, já sai de máscara, exatamente, né? E se você está com os sintomas, use máscara você, né? Porque eu tenho, assim, me irrita. Nesse inverno aqui, foi um inverno que eu parei e falei, ninguém aprendeu nada, né? Você chegava, às vezes, num restaurante, não sei lá o quê, tá a pessoa lá, caraca, mano, bota uma máscara, tava gripado, bicho, sabe? Servindo 300 pessoas lá. Vamos lá, né, galera? Pensar um pouquinho nos outros, pouquinho, assim. Esses dias eu fui abastecer o carro, cheguei no posto de gasolina também, pô, a menina lá, né, pega cartão de crédito e isso e aquilo, e aperta botão, e espirrando e tossindo, e bota máscara, minha senhora, pelo amor de Deus, ninguém aprendeu nada. Cara, o ser humano é um bicho, de vez em quando, né, dá dó, né? Não aprendeu nada, cara, né? Coloca a máscara. Tá gripado, coloca. Ah, mas não é Covid. Não interessa, eu não quero pegar nenhum tipo de gripe que você esteja neste momento, né? Dá para ser uma pessoa legal e colocar uma máscara para não passar para os outros. Acho que isso é talvez o principal, né? As pessoas se darem conta quando estão com um vírus. Quem puder fica em casa, a imensa maioria das pessoas não pode, então coloca a mascarinha lá, né, para não passar para todo mundo, né? Dietas de má qualidade podem contribuir para a depressão e ansiedade, diz estudo. Uma pesquisa publicada por uma revista científica Nutritional Neuroscience revelou que uma dieta de má qualidade nutricional pode causar alterações cerebrais que levam à depressão e ansiedade. O estudo analisou a estrutura química do cérebro em relação à qualidade da dieta e descobriu que as alterações têm ligação com uma ruminação mental, cadeia de pensamentos repetitivos de caráter negativo. Portanto, comer mal pode sim influenciar em ansiedade e depressão. Rios da Amazônia registram níveis abaixo da média histórica. Bom, tá acontecendo aqui o que falamos aqui desde o começo do ano que iria acontecer, né? Olha essa foto aí. Chegou mais cedo do que no ano passado. No ano passado nós tivemos exatamente a repetição dessa mesma situação, uma seca extrema no norte do país e esses rios que são absurdamente caudalosos e navegáveis, né? Olhando daqui até não parece tão grande, mas são rios enormes. Essas edificações aqui estão todas dentro do rio, né? Essa área arenosa aqui é o rio. Então vocês estão vendo que não tem mais rio aqui, né? Infelizmente, um mês antes de atingir o período mais crítico da estiagem, ou seja, não está no pior momento ainda, que costuma ser em setembro, os rios da Amazônia têm registrado recordes de baixas cotas na comparação com as séries históricas. De acordo com dados do Centro Gestor Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, ligado ao Ministério da Defesa, o rio Solimões está 3 metros abaixo da média observada nesse período do ano, e alguns de seus afluentes, como o rio Madeira e o rio Acre, registram cotas próximas aos mínimos históricos. Segundo o centro, embora o volume de chuvas esteja abaixo da média esperada para essa época do ano, em grande parte da Amazônia, ainda é cedo para afirmar que a seca será mais intensa registrada na região. De forma geral, as condições hidrológicas dos principais rios estão piores do que no ano passado, ano marcado pela pior seca da história da Amazônia, disse aqui o analista do Centro Sensipan, o Flávio Altieri. As previsões climáticas indicam que não há sinais de melhora no quadro de chuvas para os próximos meses. No entanto, devido à vasta extensão territorial e à diversidade da região, não é possível garantir que a seca de 2024 será mais severa. Não se sabe se vai ser a mais severa, mas do jeito que tá horrível já, né? ONS diz ter restabelecido a energia elétrica no Acre e em Rondônia. Teve um apagão lá na tarde dessa quinta-feira, ontem, portanto, né? As regiões ficaram às escuras, mas o operador nacional do sistema informou que às 8h40 foi concluída a recomposição total da carga elétrica no Acre e em Rondônia. Os dois estados registraram apagão na tarde de ontem, de quinta-feira. Segundo a ONS, no finalzinho da tarde de ontem houve interrupção da carga que resultou no desligamento de vários megawatts que abastecem as duas regiões. A ONS afirmou que identificou a situação e foi iniciada uma ação conjunta para restabelecer a energia.
houve um desligamento automático de um complexo de transmissão e geração de energia do Rio Madeira, né? E aí teve um desligamento emergencial. As causas ainda estão sendo apuradas junto aos agentes, serão divulgados em relatório a ser emitido pela ONS posteriormente. Portanto, não sabemos porquê, mas a energia voltou. STJ decide que indenizações de dívidas civis devem ser corrigidas pela Selic. A Corte Especial do Tribunal de Justiça do STJ concluiu nessa quinta-feira o julgamento que estabeleceu que a taxa Selic é o índice de correção para todas as dívidas civis e indenizações. A decisão deverá repercutir sobre todas as dívidas de natureza civil reconhecidas pela Justiça em todo o território nacional. Processos de vários tipos podem ser afetados, incluindo os que envolvem multas e condenações por danos morais e materiais. O caso que motivou o julgamento pelo STJ diz respeito a uma indenização determinada pela Justiça a ser paga por uma empresa de transportes a uma passageira de ônibus que se machucou durante a viagem. A ordem pelo pagamento foi proferida em 2013, mas até o momento não foi cumprida. Por 6 votos a 5, os ministros do STJ decidiram que a indenização deve ser corrigida pela Selic. O resultado foi alcançado após intensos debates, sucessivos pedidos de vista e diferentes questões de ordem suscitadas pelo ministro relator Luiz Felipe Salomão. Pelo entendimento vencedor, a Selic, que é essa taxa de juros aí do Campos Neto, né? Do Roberto Campos Neto, deve ser aplicada sempre que a indenização não advir de uma relação contratual, em decorrência de um acidente ou dano ambiental, por exemplo. Quando a dívida civil for resultante de um contrato firmado entre as partes, a Selic deve ser aplicada sempre que o próprio contrato não prever algum índice de correção. Ou seja, processos esses que a gente tem aí na justiça todo dia, né? Indenização, atraso, perdeu o avião, a conexão não decolou, sei lá o que, extraviou sua mala no busão, processou alguém por danos morais, injúria, difamação, calúnia, essas coisas. Sempre que for um processo civil que não tenha no contrato o índice de juro, ou seja, você não tem um contrato com alguém que você está processando por injúria, né? Não há um contrato. A Selic será usada, decisão do STJ, com repercussão geral, né? Vai ser bom, entre aspas, quando a Selic estiver alta e ruim, entre aspas, quando a Selic estiver baixa. Vai variar, né? A partir de agora vai variar conforme o mercado, né? Bom, vamos lá para o Datafolha, que soltou ontem uma série de pesquisas para eleições municipais em capitais. Sempre fazendo um alerta importante, que é o seguinte: as pesquisas nos últimos anos têm cada uma, muitas vezes, andado para um lado, tá? Então é o seguinte, não sabemos. Isso aqui é o clássico vírgula diz Datafolha. Tô dizendo que é por má intenção? Não, mas assim, saiu o Atlas ontem, que é uma outra pesquisa, que é muito diferente do Datafolha. Coloca o Boulos liderando, por exemplo, em São Paulo, lá em cima. A Atlas fez um pouso de correção aí, né? Porque estava bem diferente dos outros. Estava dando Boulos super estourado, já deu um pouso de correção aí, ainda está mais na frente. Tem vindo mais ou menos em linha as pesquisas, tá? Mas cada instituto com sua metodologia. O Datafolha tem uma margem de erro de 3%, que é alto, né, gente? Vamos combinar, né? Se você dá um candidato com 3% para mais ou para menos e pegar o outro, chega num momento ali que meio que qualquer coisa você está acertando, né? Porque um candidato tem 20, o outro tem 23, o outro tem 26, né? Mas aí a margem é 3 para cima e para baixo. Então, na verdade, o de 26 pode cair 3 e o de 20 pode subir 3 e aí todo mundo fica no 23. Então, é uma margem que, assim, uma margem boa, né? Você tá errando sempre ou acertando sempre, tá? É uma crítica que eu faço aqui. Agora, temos as pesquisas. E batem mais ou menos com o que dizem os... Não nos índices, tá? Mas nas posições tá mais ou menos por aí mesmo. A fotografia é mais ou menos parecida com as pesquisas que alguns partidos têm que fazem internamente. Você sabe, né? O partido gasta muito dinheiro com pesquisa e não as divulga, né? Faz pesquisa para consumo interno, tá bom? Então, dito isso, Datafolha, que aliás não é dos institutos que mais tem acertado nos últimos anos aí nas eleições, né?
Segundo Datafolha, o Eduardo Paes lidera no Rio de Janeiro com 56% contra 9% do Ramagem e 7% do Tarcísio Mota. A seguir dessa maneira, aqui o Paes vai ser eleito no primeiro turno com folga, né? O Ramagem, lembrando, é o candidato do Bolsonaro. Tem se falado pouco sobre a eleição do Rio de Janeiro, mas muito sobre a eleição de São Paulo, porque apareceu o Idiota 2.0, né? O Lamaçal, o Pablo Lamaçal, né? Mas a eleição do Rio de Janeiro é talvez a mais importante para o Bolsonaro. Vocês imaginem a quantidade de coisa arada que o Bolsonaro não imagina se ele botar a mão na prefeitura, né? Lembrando, o Bolsonaro, a base eleitoral dele, inicial, é o Rio de Janeiro, né? Mora no Rio de Janeiro. O filho lá, o Carluxo, o cabeça de filtro de barro lá, né, o Gabriel? É vereador na cidade, né? A base toda deles é ali. E o Bolsonaro imaginava que com a força política dele, que ainda é muito alta, com a influência política dele, que ainda é muito alta, ele ia levar, assim, moleza, né, a prefeitura do Rio de Janeiro, ao que tudo indica, e vamos dar um calma lá nas coisas, falta tempo ainda. A eleição é só 7 de outubro. É 7, se eu não me engano, né, Gabriel? 6 ou 7. Primeiro final de semana de outubro, primeiro domingo. Não é amanhã, tá? Tudo que está acontecendo agora pode mudar. A gente tem visto surpresas no Brasil nos últimos anos. Aqueles azarões que aparecem, ninguém viu, que não são capturados pelas pesquisas, que não conseguem pegar o pulso da população. Então, pera lá, tá? Mas, por outro lado, o Paes vem fazendo uma gestão muito sólida da Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Em termos de aceitação popular, assim. Tem movimentado a cidade, né? Tá dizendo que é bom, né? Não sei se é bom ou se é ruim. Eu não moro no Rio de Janeiro, quem mora lá que tem que saber. Já morei durante muito tempo, não moro mais. Quando eu morei lá, o prefeito era o Crivella, e bom não era, né? Então, difícil mesmo alguém tirar essa eleição do Paes. Pode haver um segundo turno, talvez, eventualmente. Tem um cálculo a se fazer aqui, se o Ramagem cresce um pouco, né? E chegar num segundo turno, eventualmente, né? Aí tem o Paes vai herdar votos do Tarcísio, que é do PSOL, da esquerda, né? Que tradicionalmente no Rio de Janeiro vota no Paes sempre que precisa, né? Mesmo que seja numa escolha pessoal de cada um do menos pior, mas vai no Paes. Então, parece que está mais ou menos se encaminhando para a definição lá no Rio de Janeiro, reeleição de Eduardo Paes. Em São Paulo, o Pablo Marçal subiu, né? Vamos analisar por que ele subiu e vamos falar dos problemas aqui. Quero reiterar uma coisa. Algumas pessoas reclamam que a gente fala do Pablo Marçal. Gente, você não falar, isso é igual você não ir no médico para não descobrir que está doente, né, Gabriel? Não, mas você vai muito no médico. Por isso que está sempre doente. Vocês entenderam? Uma coisa é você, que você sabe que eu não faço aqui. Quantos vídeos eu mostrei do Pablo Marçal aqui? Esse ano? 0, né, Gabriel? 0. Não tem vídeo. Este programa não dá palco para otário. Viu, Pablo Marçal? Que é o que eu acho que o senhor é, um otário. Não vai ter um vídeo do Pablo Marçal aqui. Eu não vou mostrar. Quantos vídeos do Bolsonaro eu passei esse ano aqui, Gabriel? Nenhum. Do Eduardo? Nenhum. Do Flávio? Nenhum. Do Carlos? Nenhum. Né? Do Gustavo Gaia? Nenhum. Do Nicolas Ferreira? Nenhum. E não passarei. Aqui neste programa não passarão, literalmente. Quantos vídeos da Damares eu mostrei aqui? Nenhum. E não vou mostrar. Não vou mostrar. Os nossos outros programas da casa, o N1, N2 e tal, eles mostram, mas é diferente, tem mais gente para debater, você consegue pulverizar a conversa, dá mais contexto. É outra coisa. Aqui eu não vou gastar o tempo, que é raro que a gente tem, que é 1 hora por dia só, tá? Porque fica dando gasolina, aí sim. E muitas vezes a gente já sabe a estratégia, gente. Estamos em 2024. Ninguém mais é pego de surpresa em relação a isso. Isso começou lá atrás.
Isso começou de modo mais ou menos consciente na era moderna, digamos assim. O pai fundador dessa história é o Silvio Berlusconi. Todos esses políticos se reportam a ele. Todos. Inclusive já falaram sobre isso. Inclusive o Bolsonaro. O Bolsonaro, em 2015, tem uma entrevista que ele dá para Veja, que ele fala que o modelo dele para a candidatura à presidência da República, 2015, era o Berlusconi. Vejam, 3 anos antes da eleição. Tá? Então já sabemos que muitas falas são feitas para chocar de propósito, para que aquilo viralize, para que vire o tema do dia, para que a gente só fale naquilo. Nossa, vocês viram o que o Marçal falou do Boulos? Não tô nem aí pro que o Marçal falou do Boulos. Não vou reproduzir aqui, não vou tocar o vídeo, não vou fazer disso um tema do programa. Ponto. Dito isso, temos que analisar o fenômeno eleitoral. Tá aqui, ó. A gente vai ignorar que o cara chegou e, pelo que diz o Datafolha, na margem de erro, passou o Nunes, que é o prefeito. A gente vai fazer o quê? Não vai dar essa notícia? É isso que alguém acha que tem que ser feito? É claro que não. Tá aqui, ó. Nós temos 21% dos eleitores de São Paulo hoje que estão com uma tendência a votar nesse cara. Se a gente fechar o olho e abrir ele no dia 7 de outubro, às 6 horas da tarde, é capaz dele estar eleito. Não é? Então, a gente vai falar sobre isso. Cresceu, Marçal. O que é que aconteceu nas últimas semanas? Vamos lá. Eu vou dar 2 hipóteses que são 2 histórias que eu ouvi ontem, tá? De pessoas, claro, ligadas, da campanha do Nunes, do Bolsonaro. Tá bom? Não posso falar quem me falou, claro. Primeira hipótese. Surpreendeu, de fato. Surpreendeu e chegou num ponto em que tem que ser eliminado eleitoralmente. Por que isso é um problema para a campanha do Nunes, mas é um problema de longo prazo também? O bolsonarismo se enxerga como uma força hegemônica na direita. O Eduardo Bolsonaro, em um vídeo gravado ontem, falou, inclusive repetiu uma coisa que já se fala há muito tempo, né? Não existe direita no Brasil, existe só o Bolsonaro. É uma extrapolação que tem um fundo de verdade. O Bolsonaro é o grande líder da extrema-direita. Mas se o Bolsonaro morrer amanhã, vai continuar tendo extrema-direita, viu, Eduardo? Fatalmente, um dia vai acontecer. Todos nós iremos, né? Então a gente vai assistir, depois que o seu pai, se for cumprir o ciclo da vida natural, a gente vai ver que a direita e a extrema-direita continuarão. Qual é o grande medo do Jair e dos filhos? É que a herança política do Jair fique na mão de outros. Qual o problema do Pablo Marçal? Ele é já conhecido o suficiente, rico o suficiente, motivado o suficiente e louco o suficiente para capturar os votos da extrema-direita. Então, como eu falei ontem, como diz um amigo meu, né? Sempre tem um louco mais louco que os loucos, Gabriel. Né? Sabe quando você vai dar uma de louco e vai entrar numa briga e não sei o quê, quando vê aparece um cara mais louco do que você. Esse é o problema. Sabe o machão que gosta de brigar no trânsito? Baixa o vidro do carro, e aí quando vê aparece um cara mais louco. A gente tem sempre ter esse cuidado na vida, né? Vai dar um piti aí, quando vê, você deu o pulo errado, porque apareceu um mais louco do que você. O Marçal é o louco mais louco que os loucos. É isso. Ele apareceu, ele tá na praça. Tá na praça. Não surpreende. Não surpreende. Porque há muitas críticas em relação ao Bolsonaro, da própria base do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não foi o louco suficiente. Pegou muito para parte da base do Bolsonaro ele ter fugido do Brasil na hora que ele devia ter ficado aqui impedido a eleição do Lula. Tinha um anseio de parte da base bolsonarista que o Bolsonaro ficasse e não saísse do Planalto, cercasse aquilo lá de milico, de polícia, sei lá o quê, não deixasse o Lula tomar posse. Tinha um anseio que no 8 de janeiro o Bolsonaro aparecesse ali para dar gás para a galera.
para impedir a continuidade do governo Lula. Tinha esse anseio. Eu vi quando eu fui cobrir as eleições, as enchentes no Rio Grande do Sul, em cidades do interior, que eleitoralmente, segundo os dados de 2022, foram fortemente bolsonarizadas, as mesmas pessoas que 6 meses antes da enchente receberiam o Exército Brasileiro de joelhos, reverenciando os militares, naquele momento tratavam o Exército Brasileiro como traidores. Por quê? Porque não deram golpe, né? Você vai ouvir essas pessoas, elas vão falar, não era golpe, intervenção constitucional, artigo 142, não sei o que, isso é golpe. Golpe. Por que as pessoas estavam decepcionadas e até furiosas com o Exército? Porque o Exército não deu um golpe. Porque o Exército permitiu o Lula assumir. Isso é uma frustração na base bolsonarista. O que é que os eleitores do Bolsonaro, os partidos fazem isso, né? Social search que chama, né? Monitoramento de rede social. Consegue plugar vários APIs lá, várias coisinhas, bota a rodar num software. O mais famoso do Twitter até uns anos atrás era o TweetDeck, não está mais funcionando tão bem assim, mas funciona. E você mede o humor das pessoas em relação às coisas que são postadas. Então, Eduardo Bolsonaro posta um negócio detonando o Marçal, porque eles saíram todos da toca agora, né? Todo mundo ao mesmo tempo detonar o Marçal. Vão empurrar isso agora, uns 3 dias, 4 dias, depois rodar a pesquisa e ver se teve efeito, porque querem derreter o Marçal agora. Muita gente que é eleitor do Bolsonaro, se você for olhar no perfil lá, a pessoa só retuita coisa do Bolsonaro, é um mito, é a bandeirinha do Brasil, os caralho. Só isso, tá? O perfil é esse, não é a petista que foi comentar lá no post do Eduardo. Não, a pessoa ultra bolsonarizada. Pessoa que vive na bolha. A pessoa da realidade paralela. Tem um racha na base ali. Eu não voto no Nunes porque ele não fala mal do Xandão. Muita gente escreve isso. Ah, o Nunes não se posicionou em relação ao Alexandre de Moraes, não vou votar nele. Amo o mito, mas eu vou votar no Marçal. Muita gente falando isso. Ah, não voto no Nunes porque ele já falou que não quer ir no 7 de setembro. Né? Para protestar contra a ditadura do Xandão. Não voto no Nunes, vou votar no Marçal. Então, causou um problema. Causou um problema. Hipótese número 2. Ouvi de uma pessoa qualificadíssima e que está ali colada na campanha. Na semana passada, o senhor Jair deu uma declaração ambígua, né? Ele falou o seguinte, não, o Nunes é o meu candidato, né? E não é o meu candidato ideal, mas é o meu candidato em São Paulo. E, ao mesmo tempo, elogiou o Marçal. Então, na semana passada, o Bolsonaro botou um pé em cada canoa. Falou, eu tô com o Nunes, mesmo que eu ache ele mais ou menos, mas eu também gosto desse outro cara aqui. Então, você passou para sua base uma dupla mensagem. Qual que é a dupla mensagem? Se quiser vir no meu candidato, vem, mas também se quiser ir pro outro, pode ir, tá? Hipótese, o Bolsonaro fez isso de propósito. Para quê? Para pressionar o Nunes. Para quê? Ora, para tomar conta o máximo que puder da prefeitura. Esse é o jogo. Tá? Ou seja, você passa um recado para o Nunes, que o Nunes, sem a força do bolsonarismo, está em perigo. Você dá um aceno para um candidato que é um concorrente do Nunes, na mesma pista, né? Que é o Marçal. Acontece o que a gente está vendo aqui agora, o Marçal cresce, ameaça o Nunes, e aí o Nunes volta correndo para o colo do Bolsonaro, e o Bolsonaro fala, então senta aqui que agora a gente vai negociar. Eu entro na campanha, mas se você for eleito, eu quero ocupar essa secretaria, esse cargo, esse posto, isso é meu, isso é meu, isso é meu, isso é meu. Faz sentido? Ou se faz. Ou se faz sentido. Não é nem inédito isso. Não foi nem o Bolsonaro que inventou esse negócio, né? Agora, qual o problema? É arriscado. Viu, Jair? Porque o Marçal,
O Marçal é aquele, sabe, o Gabriel, quando você vai no supermercado e tem as pessoas com as comidinhas pra você provar, né? É capaz das pessoas provarem, viu, Jair, o Marçal, e gostarem. Porque o Marçal é você amanhã, Jair. O Jair teve que dar uma moderada, se organizou, um monte de processo na cabeça, tá inelegível. Vai que as pessoas provaram o Marçal e não querem mais voltar. No seio bolsonarista há uma confiança extrema de que eles estão sob controle, né? Eles controlam a situação. Eles criaram a situação e agora vão descriar. O que acontece a partir de agora? Desde ontem, tem uma blitz de fase 1 em cima do Marçal. Na semana que vem, roda a pesquisa de novo. A gente vai saber se funcionou essa estratégia daqui a 15 dias só. Mais ou menos, tá, gente? Porque tem que esperar agora, ontem, hoje, amanhã, domingo. A mensagem dos bolsonaristas detonando o Marçal vai se espalhar. O Eduardo Bolsonaro, com outras palavras, chamou o Marçal de arregão, traficante e comunista, no vídeo que ele gravou ontem, tá? Arregão, traficante e comunista. É a mensagem que o Eduardo Bolsonaro deixa no vídeo sobre o tal do Marçal. Tem que esperar uns dias para a mensagem espalhar. Tem que rodar a pesquisa de novo na semana que vem. E vai divulgar a pesquisa na outra. Então, para a gente saber se essa estratégia de desidratar o Marçal agora deu certo para beneficiar o Nunes e para botar o Nunes um pouco numa espécie de cativeiro, é uma chantagem eleitoral, né? A gente só vai saber isso daqui uns 10, 12, 15 dias. Antes disso, antes da gente saber, o PL do Bolsonaro já vai saber, porque eles fazem pesquisas e monitoram isso na rede social e com grupos focais e qualitativas e tal o tempo todo, né? Então, eles saberão antes. Vou deixar a dica aqui para a gente ter um indicativo para entender o que está acontecendo. Se na semana que vem o assunto Pablo Marçal sumir da boca dos bolsonaristas, a gente tem uma indicação de que a estratégia está funcionando e o Pablo Marçal está caindo, tá? Então, atenção no que eu estou falando aqui para vocês, ó. Antes da gente ver as novas pesquisas, para tentar entender, porque até ontem, gente, muita gente achava que o Marçal era um candidato do Bolsonaro, que dava para votar nele também. Então, talvez muito da subida do Marçal tenha a ver com a crença de muita gente que acreditava, por desinformação, inclusive, por não saber, olhava todos os candidatos e pensava, quem é o mais idiota aqui? É esse aqui. Bom, então esse aqui deve ser o candidato do idiota, né? Por associação, né? Quem é o mais louco? Ah, esse aqui. Ah, então, né? As pessoas não falam isso, as pessoas falam o cara que fala as verdades, que é autêntico, que fala na cara, que não tem medo, que não é político. É aquela bobajada toda. Então, esse então deve ser o candidato do mito. Né? Você não olha para o Nunes e pensa que o Nunes é o candidato do Bolsonaro, porque não parece, pelo jeito, né? Não parece. O Nunes parece que está sempre precisando de um antigripal, né, o Gabriel? Tá sempre meio com a cabeça para baixo, né, o doutor? Tá sempre meio cansado o Nunes, né? Vamos ver o que acontece. Se na semana que vem o Eduardo, o Carlos, não sei o quê, pararem de falar de Marçal, a gente tem um indicativo de que a coisa arrefeceu, pelo menos parou de subir. Se na semana que vem, quarta, quinta, sexta, entrarem outros atores em campo, e aí a gente começar a ver vídeo aí do Nicolas detonando o Marçal, da Damares, do Gustavo Gayer, do Malafaia, né? Se entrarem outros atores e gastarem o seu capital político também para bater no Marçal, temos uma indicação de que está resistindo às porradas. A ver o que acontece. Enquanto isso, quem lidera é o Boulos, né? O Boulos está liderando, Nunes e Marçal vão brigar por uma vaga no segundo turno, por enquanto a lógica é essa, entendimento inclusive interno da campanha do Nunes, Boulos já tem uma vaga no segundo turno, ninguém acredita que o Boulos vá cair. A crença deles interna, e claro, não poderia ser diferente, não me falariam outra coisa, é que o Nunes tem condições de ganhar do Boulos no segundo turno de modo até mais ou menos fácil.
Né? Aí, a ver. Segundo turno é daqui a 20 anos. Né? Agora, nenhuma das campanhas acredita que o Boulos não estará no segundo turno. Pelo que me disseram ontem, uma vaga já é do Boulos. A disputa agora é para saber se entre Nunes e Marçal, quem vai. Campanha do Nunes, a avaliação é que tem condição de ir, tem um problema no digital, o digital da campanha do Nunes não está funcionando. Agora começa TV, né? O Nunes vai ter aí 6 minutos e meio de TV por dia, os outros candidatos têm muito menos. A TV não decide mais campanha, mas faz diferença, né? A televisão você ter 6 minutos, né, e o outro não ter. Então a gente vai ter 10 minutos por dia de propaganda eleitoral. Desses 10, 6 minutos e meio é do Nunes. Então mais da metade da propaganda de todos os candidatos é do Nunes. Então vai ajudar a bombar, né? É mais que o dobro do Boulos, que tem o segundo maior tempo de TV, e do que a soma de todos os outros candidatos. Olha aqui os tempos, né? O Nunes 6,30, o Boulos 2,22, 2,22. O Datena 35 segundos, a Tabata 30 segundos e o Marçal não tem televisão, não tem direito, né? Porque o PRTB, o partido dele, não elegeu o mínimo de deputados federais estabelecidos pela lei eleitoral. Então, é isso. Tá explicado, galera? Então, beleza. Aqui o medo, né, do Marçal, já falei para vocês, só para encerrar a questão. Isso aqui do Datafolha de ontem ainda, né? Aliás, hoje sai a Paraná Pesquisas. Muita gente não gosta da Paraná Pesquisas, eu não brigo com fatos, tá? A Paraná Pesquisas vem antecipando o que todos os outros dizem depois. Deu antes a questão da popularidade do Lula, deu tudo antes, né? Então, gostar ou não gostar, assim, a nossa opinião importa pouco, né? Eu tô olhando o número e trazendo para vocês aqui o que tá saindo, tá? Hoje tem Paraná Pesquisas, é a pesquisa, o instituto que o PL do Bolsonaro mais confia, inclusive contrata. Contrata para pesquisas internas. A Paraná, tá? Vamos lá. Onde o Marçal mais avançou, então? Nos bolsonaristas, né? Em agosto, olha aqui, ó, no iniciozinho de agosto, 25% dos bolsonaristas tinham intenção de votar no Marçal. Agora são 46%. Tem mais gente, né? E o Nunes encolheu. 37 dos bolsonaristas iam votar no Nunes em agosto, no começo de agosto, e agora 26%. O Marçal tem quase o dobro da intenção de voto de quem votou no Bolsonaro em 2022 e hoje se diz bolsonarista, do que o Nunes. Né? O mesmo movimento aconteceu com os eleitores do Tarcísio. Olha só, quem votou no Tarcísio em 2022, hoje, 41% das pessoas que votaram no Tarcísio dizem que vão votar no Marçal. No Nunes é só 28%. Então, essa equação aqui que a campanha do Nunes vai ter que resolver nas próximas semanas. Se resolver, vai para o segundo turno. Tem mais intenção, tem mais memória do eleitor, é prefeito, vai ter mais tempo de televisão e tal. Mas vai ter que resolver. Se foi uma crise incidental ou criada de propósito pelo Bolsonaro, a ver se consegue reduzir danos. É aquela coisa, né? Talvez a pessoa comeu queijinho no supermercado lá e vai trocar de marca, viu, Jair? Cuidado, né? O Jair tem a tendência a achar que só a mãe dele que fez filho esperto, né, o Gabriel? Fez filho esperto. Ele acha, né? Eles acham, né? Os Bolsonaro, eles acham que só eles fazem filho esperto. As mães dos outros, ninguém faz filho esperto. Cuidado, doutor. É perigoso. Se for essa estratégia mesmo, olha, fica entre a genialidade e a suprema burrice. Atenção. Mas talvez funcione, né? Aí vai o Nunes, se reelege, a gente vai ver o pagamento depois, né? Quantas secretarias vão ter, e cargo estratégico aqui, ali, né? Tem loteria estadual ainda, o São Paulo, Gabriel? Você sabe, hein? Não, mas vou conferir. Loteria estadual São Paulo? Vocês têm ainda, né? Serviço Público de Loteria Estadual, tem sim. Tem loteria estadual São Paulo ainda? É. As bets, né?
Estamos de olho, viu, Não é uma bet. Jair? Investimento. Não, vai pegar bet, vai. De Quando acordo vê, com o governo da SP é investimento. vai ter bet. A Caixa Econômica vai ter bet. A gente dorme cedo e acorda cedo aqui, tá? Vocês não pensam, vocês não vêm mentir pra nós não, tá? Eu converso com todo mundo, né? Mas eu também fico tentando entender se a pessoa tá me mentindo. Pera lá, vocês. Que eu acho que a minha mãe também fez filho esperto, né? Não é só a mãe do Bolsonaro que fez filho esperto. Intenção de voto para a Prefeitura do Recife. A gente tem aqui Recife BH, né? Recife, estamos com 76% para o João Campos. Também deve resolver no primeiro turno. O segundo lugar tem 6% só, é o Gilson Machado, o sanfoneiro aquele do Bolsonaro, lembram? O sanfoneiro do barco do Caronte, né? O Caronte era o barqueiro, Gabriel, que atravessava lá o rio, né? O rio, né? Da história do Dante Alighieri, né? Que levava as pessoas pro inferno, na verdade, né? Aí tinha o Gilson Machado, ele ficava tocando sanfona nesse barco. A pessoa não via a hora de chegar no inferno, porque o barco era pior. 6% só, sanfoneiro do Caronte, não vai para lugar nenhum, eu acho, né? Difícil. Belo Horizonte também o candidato. Então, olha aqui, ó. Segundo o Datafolha, Bolsonaro tem problemas em São Paulo, sendo que o Nunes não é o candidato bolsonarista, né? O Nunes é o candidato do establishment ali, do MDB, e o Bolsonaro conseguiu botar um vice ali, mas não é o candidato escolhido pelo Bolsonaro. Onde Bolsonaro escolheu o candidato? Rio de Janeiro tá tomando um pau. Né? O Ramagem é uma criação do Bolsonaro, de fato. Lá em Pernambuco, o sanfoneiro do barco do Caronte, candidato bolsonarista, tomando um pau. Em BH, também, né? Quem está na frente? Mauro Tramonte, do Republicanos, Carlos Viana, do Podemos, em segundo, Fuad Noman em terceiro, e esse aqui é o candidato do Bolsonaro, Bruno Engler, do PL, com 10%. Empatado com a Duda Salabert, do PDT. E depois vem o Rogério Correia, do PT, com 7%. Né? Bom, é isso de pesquisa hoje, gente. Deixa eu ver. Tem uma matéria interessante do Jornal Globo, se vocês quiserem ler, né? Com um monte de golpista sem vergonha, né? Assim, pegando a acepção da palavra de fato, né? Porque não tem vergonha de serem golpistas. O número da urna, o 801, ficou muito famoso, né? Os envolvidos do 8 de janeiro lançam candidaturas com aposta em menções aos ataques golpistas. Ao menos 9 envolvidos com os atos antidemocráticos do 8 de janeiro, incluindo um candidato a prefeito, tentarão se eleger em outubro. Na campanha, os postulantes a cargos públicos não escondem a ligação com os ataques à sede dos três poderes. Ao contrário, o conteúdo alusivo à investida golpista é compartilhado com frequência nas redes e chega a ilustrar a foto de perfil. Até o número da urna, terminando com 801, né? Porque o 8 de janeiro, né? É usado para remeter ao episódio. Então o candidato é o candidato, sei lá, 10.801, né? Para usar isso. Ou seja, tem um monte de candidato golpista sem vergonha na praça, porque não tem vergonha nenhuma. Aqui os patriotas, né? Aqui, ó, olha que bonito. Com a tornozeleira eletrônica, Gabriel. Ei! Tem uma bandeirinha do Brasil. Tem uma bandeirinha do Brasil, claro. Eu não sei em que momento a gente passou, assim, do bandido bom é bandido morto pro bandido bom é bandido fashion. Matemos aqui. Eu confesso que eu prefiro esse momento agora, porque eu não desejo a morte de ninguém, de fato, né? Eu acho que as pessoas têm o direito de tentar consertar suas cagadas, os seus erros, os seus crimes e tentar voltar para a vida, conviver com a sociedade. Mas é curioso que essas pessoas não achavam isso até ontem, né, Gabriel? Bandido bom era bandido morto. Falar em condição de cárcere no Brasil era coisa de comunista. Direitos humanos para quem? Falava muito também para humanos direitos. Para humanos direitos. Ou direitos humanos ou direitos dos manos. Tinha essa também. Então,
aconteceu? Essa galera toda aqui, todo mundo virou direitos humanos agora? Tá todo mundo preocupado com a condição da cadeia lá em Brasília. Descobriram, viu, Gabriel? Eles descobriram que a cadeia no Brasil é horrível. Descobriram, de uma hora para outra. Nossa, é mesmo? É assim? É, ué. Ah, é comida azeda? Sim. Não tem lugar para todo mundo dormir? Não, não tem. Não tem. Mas é só onde estão presos os patriotas? Não. Não. A gente vem falando sobre isso há uns 30 anos, mais ou menos. Era um problema antes. Virou um problema agora? Ah, mas as pessoas ficam presas e demora para vir advogado? Demora. É. E quem não tem dinheiro? Defensoria Pública? Sim. Consegue atender todo mundo? Não, não consegue. Começou agora? Não. Faz uns 30 anos também que começou. Mas assim, fácil, né? Pegando só de 89 para cá. Não vou nem falar da época da ditadura, que é a época que os senhores defendem, inclusive. Não sei se era pior, porque cadeia no Brasil já é inferno, né? Mas na época tinha menos direitos no papel. No papel. Ah, mas a pessoa fica presa sem documento, sem julgamento? Fica. Sim. É. Preso provisório, né, que fala. Mas não poderia responder em liberdade? Poderia, muitos deles. Quantos? Ou milhares. É curioso, né? Ah, mas sempre foi assim, sempre foi assim. Sempre. Estão espantados por quê? Qual que é o espanto? Ué, falar disso não era coisa de defender bandido, Gabriel? Tá, defendendo bandido, você defende bandido. O Brasil prende pouco. Então vamos prender mais essa gente. Bota mais lá, então, do 8 de janeiro. Se vocês acham que o Brasil prende pouco, então vamos torcer para condenar mais gente do 8 de janeiro. Inclusive esses golpistas aqui que estão participando de eleição. Não é curioso como vocês são um bando de hipócrita? Hein? Não é curioso? Não é curioso como é um bando de hipócrita? E é pra tudo na vida. Aborto, Gabriel, não pode. Não pode. Não pode aborto. Mas, se o cidadão de bem engravidar a amante, talvez pode. Né? A pessoa que trabalha na casa dele, a funcionária. Daí, naquele caso, não, mas isso aqui é o caso. Esse caso aqui, né? Então assim, não pode até poder. Cadeia tem que ser horrível. Ah, não. Comida tem que ser azeda mesmo. Ah, foi preso e quer dormir em colchão. Gabriel? Foi preso e quer dormir em colchão agora. Quer mais o quê? Livro? Hã? Ah, tá. Vai querer estudar na cadeia. Vocês estão vendo como é que é o negócio? Estão gostando? Tem deputado, tem parlamentar aí que visitou a cadeia pela primeira vez na vida, né? Carol Detone, Júlia Zanata. Nunca nem tinha passado na frente de um presídio. Resolveram visitar a cadeia. Poderiam aprender com a pastoral do cárcere no Brasil, né? Que faz isso há 1000 anos. Não, mas isso é coisa de padre comunista. Vocês são um bando de vagabundo, é isso que vocês são, tá? Eu vou só torcer para que esses candidatos aqui, nenhum se eleja. Nenhum. E caso eleitos, eu aposto que vai ter gente caçado aí, porque além de tudo, tem um monte de corrupto no meio dessa galera toda aí. Né? Que fala uma coisinha de um lado aqui, mas passa a mão no dinheiro do outro. Tem, que a gente tá vendo. Quantas operações da polícia teve em Santa Catarina esse ano, de corrupção? Umas 20. Tudo partido ligado à direita e à extrema-direita. Todos, 100% dos prefeitos. Vocês são um bando de hipócritas. Nunca se importaram com absolutamente nada que não fosse um umbigo de vocês. Contando mentiras e vivendo a hipocrisia no seu mais pleno e absoluto louvor diário. E agora descobre que tem comida azeda na cadeia, né, Gabriel? Ai, não tem colchão pra dormir. Ai, se quiser fumar um cigarrinho, como que faz, Gabriel? Tem que negociar o cigarrinho, né? Ai, que absurdo ter celular. Preso não pode ter celular. Ficou 2 dias preso, tava negociando crédito com o cara lá do PCC, né? Ah, não tava, não. Tava assim que eu sei. Hein? Não fez ligaçãozinha da cadeia, os patriota? Não mandou zap? Ah, mandou, mas que mandou, né? Quando tava fora,
tem que bloquear o celular. Entrou lá, quem é que é? Como é que faz para usar o Zap aí? Ah, é com o fulano, entendi. Aí foi lá negociar com o bandido, né? Desejo tudo de mal para vocês, tá bom? Sem nenhuma vergonha. Nenhuma vergonha. E desejo, na verdade, o que sempre desejei, que vocês possam se recuperar, possam ter condições dignas no cárcere e voltar ao convívio da sociedade sem querer fazer golpe de Estado neste país, né? Mas como é um bando de sem vergonha, vai tudo concorrer agora à eleição, né, Gabriel? Os patriotas. Ali os patriotas. Olha lá. Vamos, dá-lhe golpe. Aí, dá o bando de patriota. Ó a Cari patriota. Sou hétero, mas isso aqui é o que é? É OnlyFans? Eu quero saber se ela é hétero. Como é que é o negócio lá? A biografia do Instagram? Não, é o negócio lá do aplicativo de namoro, como é que é? O Tinder. É Tinder? O que eu quero saber? A opção sexual da pessoa? Tô nem aí pra você, né? Cristã, de direita, conservadora, anti-mimimi, sobrou um M ali, né? Antidrogas, pró-vida e a favor do Pode. Essa aqui botou no chat GPT, né? Faça um resumo de pauta de gente idiota. Resumo de pauta de desocupado. Atenção, chat GPT. Faça um resumo de pauta para enganar otário no Brasil. Um monte de coisa que não diz nada, né? Vereadora. O que uma vereadora vai mudar se a pessoa é mimimi? Se ela é antidrogas. Política de droga não é decidido na Câmara de Vereador. Política anti-mimimi também não. Política religiosa também não. Câmara de Vereador não decide nada em relação à política religiosa. Nada. Sou hétero. Política vereadora, né? Câmara de Vereador não regula Tinder. Né? Pró-vida, a gente sabe que é o negócio do aborto, né? Câmara de Vereador não decide sobre aborto. A favor do porte de arma, Câmara de Vereador também não decide sobre isso. As 7 coisas que a pessoa fala, que você vai votar nessa aqui, eu ia falar nessa idiota, mas não dá, né? Não se decide na Câmara de Vereador, gente. Não tem nada a ver com coisa. Chat GPT. Quais são as pautas que mais é jeito de pescar idiota no Brasil? Coloca ali. Ai, cara. Que beleza. Então tá, sextou, né? Sextou, patriotas. Muito obrigado, galera. Ó, semana que vem estaremos de volta. Segunda-feira, às 7 horas da manhã. Horário de Brasília. Tá começando agora o ICL Notícias, primeira edição. Beijo pra todo mundo e tchau. Outro dia o meu amigo José Sócrates, ex-primeiro-ministro de Portugal, me falou uma frase que eu adorei. O futuro antigamente era muito melhor. E é verdade, cada vez menos a gente consegue imaginar um futuro mais promissor. E tem um culpado para isso, o neoliberalismo, o sistema que fracassou. No dia 27 de agosto, uma terça-feira às 8 horas da noite, Bresser Pereira, um dos maiores professores do Brasil, ex-ministro da Fazenda e da Ciência e Tecnologia, vai nos dar uma aula sobre o neoliberalismo, explicando por que esse sistema é tão fracassado e o que imaginar como alternativa a esse sistema. Você não pode perder essa aula. Não perde a chance de aprender com o maior intelectual do Brasil, o maior entendedor sobre esse tema e um tema que divide tanto a sociedade. Dia 27 de agosto, às 8 horas da noite, a gente se vê.